Tem liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tem liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tem liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tem liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. E mude as coisas de lugar. Glória a Deus, aleluia. Extraordinário dia. Tem liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tem liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Glória a Deus, gente. Vamos mandar aí um avião aí. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. E mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Aleluia. Mude as coisas de lugar. Glória a Deus. Extraordinário dia. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Hoje, 4 de outubro de 2025, e vamos falar sobre o poder do perdão na mente. O poder do perdão na mente. Extraordinário dia. Poder do perdão. Deixa eu fixar aqui no comentário. Poder do perdão na mente. Pronto. 21 dias, 21 minutos, falando de tudo aquilo que o Senhor pode fazer para transformar a nossa mente. E hoje não vai ser diferente. Você sabia que muitas das coisas que você não tem acesso, muitas das coisas que você ainda não conseguiu acessar na sua vida, pode ser por falta de perdão? Pode ser por falta de perdão na sua mente, por alguma situação que você tenha passado e que de alguma forma você achou que já tivesse liberado perdão, mas ainda não liberou, ainda não se perdoou, porque ainda tem isso também, muitas vezes se perdoar é importante para que você consiga continuar avançando. Então, quantos pensamentos negativos você carrega por guardar mágoas? Quantos pensamentos negativos talvez esteja na sua mente de maneira que você não consiga avançar? Então, bora pro próximo nível comigo? Vamos pro próximo nível comigo? O poder do perdão na mente. E hoje é no Transforma Mente, no nosso 13º episódio, sobre transformação da nossa mente, metanoia, é ir para o próximo nível. Eu quero te convidar já nesta manhã para abrir a sua Bíblia, o seu manual de instruções lá em Colossenses capítulo 3, versículo 3, e nós vamos ler um versículo aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 3, que diz assim: suportem-se uns aos outros e
Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Amém? Eu vou ler mais uma vez. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então, a palavra é muito clara. Nós temos que suportar uns aos outros e perdoar, assim como o Senhor nos perdoou. Perdoar as queixas que, de fato, a gente possa ter uns com os outros. Então, vai mandando um aviãozinho ali, ó, aqui embaixo você tem aí um aviãozinho, você vai lá e você vai escolher aí umas 10 pessoas que você acredita que precisam estar na nossa live de hoje. Que precisam liberar perdão, que precisam limpar o coração para prosperar, para seguir em paz, a paz que excede todo o entendimento. Então vamos lá, vamos encaminhar esse aviãozinho, não é, Sara? Sara também vai encaminhar o aviãozinho aqui, em nome de Jesus, para que mais pessoas estejam aqui nesse momento. Eu quero falar sobre as causas da falta de perdão. O que é que causa, né? Quais são as causas que a pessoa não consegue liberar o perdão? Orgulho é uma delas. A pessoa que acha que perdoar é um sinal de fraqueza, ela tem orgulho. E eu queria que você começasse a olhar para você. Se de repente alguma dessas causas possa estar impedindo você de avançar aí com o coração puro, com o coração livre. Então a falta de orgulho, as pessoas acham que se elas perdoarem é um sinal de fraqueza. O orgulho faz acreditar que o outro não merece também o perdão. Eu vou perdoar o outro, olha o que ele fez comigo, de jeito nenhum. Também é orgulho. Outra causa da falta de perdão, desejo de justiça e vingança. Querer ver o outro pagar pelo que fez. Não, ele tem que pagar pelo que ele fez. Ele vai pagar tudo que ele fez pra mim. Então é um desejo de vingança. Confundir a justiça com revanche. Agora é a minha vez. Agora é minha vez. Então foi essa pessoa, né, que fez isso comigo, então agora é a minha vez de fazer isso com ela. Então muito cuidado com esse desejo de vingança no coração. Feridas profundas, algumas dores emocionais são tão intensas, gente, tão intensas que a pessoa, ela sente que não consegue soltar, ela não consegue soltar aquela situação. Então ela tá com uma ferida tão profunda que ela não consegue liberar o perdão. O trauma faz com que a mágoa aparecer até parte dela. Não, isso já é meu mesmo, eu já vivo assim. Sabe aquelas pessoas amargas? É tudo falta de perdão. Falta de empatia, que é a incapacidade de se colocar no lugar do outro, de entender as motivações do outro. Ver o ofensor, quer ver o ofensor apenas como um inimigo, não como um ser humano falho. Então ele é meu inimigo, ela é minha inimiga, não vou perdoar. Isso também é falta de empatia. Outra causa da falta de perdão, a raiz de amargura, uma pessoa extremamente amargurada. Quando a mágoa é alimentada por um tempo, ela pode crescer e contaminar outras áreas da sua vida. A pessoa acostuma com aquilo, ela acostuma com aquele ressentimento, com aquela vida ressentida. É uma pessoa que tem uma energia tão ruim, tão baixa, que você não quer nem ficar perto. Quem já passou por isso aqui? Quem já passou por isso? Vai falando aí comigo. Quem já viveu esse tipo de situação? Medo de ser ferido de novo. Então também é uma das causas da falta de perdão. Não vou perdoar, porque se eu perdoar, vou conversar novamente com aquela pessoa e eu posso mais uma vez ser ferido por ele ou por ela. Então também é uma causa aí da falta de perdão. Esse medo de ser ferido, a pessoa confunde perdão com reconciliação. Não é porque você perdoou que você vai ter que conviver de novo, tá certo? Então você não tem amnésia, você lembra de tudo aquilo que aconteceu. O perdão é para limpar o seu coração, para você prosseguir. Não é um favor para o outro, é um favor para você.
Fala aí, ó, o perdão não é um favor para outra, pro outro, é um favor para mim. Então, por medo de repetir a dor, escolhe não liberar o perdão. Então, esse favor você não está fazendo para você, se você continuar com esse medo. A insegurança emocional também é uma das causas, essa instabilidade emocional. Pessoas que já lutam muitas vezes com baixa autoestima, sentem que perdoar é como se ela estivesse se diminuindo ainda mais diante do ofensor. Então, qual é o resultado disso? Prendem-se a si mesmo, prendem-se àquela ofensa como uma forma de autodefesa e de alguma maneira aquilo vai consumindo essa pessoa por dentro. Aquilo vai consumindo ali. Então, influências externas também é uma causa da falta de perdão. Uma influência externa, uma cultura que valoriza não levar desaforo para casa. É aquilo, né? Você levou um tapa, você vai dar outro. Você não vai dar outra face para alguém te dar um tapa. Então, é basicamente isso. Não leve ofensa para casa. Então, são conselhos errados, muitas vezes, que você ouve das pessoas e que alimentam um espírito de vingança no teu coração. Que alimenta um espírito de vingança que vai fazendo você crescer ali por dentro aquela dor emocional ainda maior. A falta de perdão, ela é uma falta de maturidade espiritual. Por que ela é uma falta de maturidade espiritual? Porque a vida é espiritual. E uma vida espiritual fraca dificulta principalmente esse viver com o ensino de Cristo. Perdoem assim como o Pai os perdoou. Imagina, gente, se Jesus não tivesse nos perdoado, imagina se Ele não tivesse levado todos os nossos pecados. Então, como é que nós seríamos? Como é que nós estaríamos? Então, a falta de perdão, ela nasce principalmente quando o coração, ele escolhe segurar a mágoa, segurar a ofensa, em vez de soltá-lo em Deus e de se aproximar ali de Deus. Então, isso é a falta de perdão. Agora, o que acontece quando você não libera perdão? O que acontece quando seu coração ele tá cheio de mágoa, ele tá cheio de ofensa? O que acontece quando nós não perdoamos? Emocionalmente, a mágoa ela pode se transformar em rancor e pode evoluir para uma amargura. E aí vive aquela pessoa amarga, aquela pessoa com problemas de relacionamento interpessoal, com problemas para lidar com as pessoas. Então, é um problema emocional. O que mais que acontece? A pessoa revive constantemente aquela dor. Constantemente ela fala sobre aquela dificuldade, constantemente ela vai falar sobre aquela situação que ela viveu. Então, a falta de perdão, ela vai trazer para você aí alguns acontecimentos na sua área emocional, na sua área física, na sua área espiritual e nos seus relacionamentos. E também ela prejudica a sua visão de futuro. Então, a falta de perdão, o que acontece quando não tem perdão, quando não perdoamos? Na sua área emocional, esse rancor se transforma em mágoa. Você vive constantemente aquela dor, como se a ferida nunca fechasse, como se ela ali tivesse o tempo todo sangrando e quem está fazendo mal para você mesmo. E cresce uma dificuldade de confiar e se abrir nas pessoas. As pessoas não conseguem confiar uma nas outras, então ela não é ela na essência, porque ela tá sempre blindada, ela tá sempre fechada no relacionamento dela com as outras pessoas. E fisicamente, o que isso acontece? Estudos já mostram que o rancor, ele aumenta o estresse, a pressão arterial, o risco de doenças cardíacas, o câncer. O rancor, ele traz tudo isso. O corpo, ele fica constantemente em estado de alerta. Então, ele vai liberar cortisol o tempo todo, que é o hormônio do estresse. E aí, aquela pessoa extremamente estressada. Porque fisicamente, a não liberação do perdão vai mexendo na estrutura física dela de tal forma que ela começa a sentir dores no corpo, tem feridas pelo corpo, perde o sono, então tem muita insônia, não dorme as suas 8 horas à noite, que são as horas necessárias para poder descansar o seu corpo e a sua mente. E aí tem um cansaço crônico. Quem conhece pessoas que vivem cansada? Ela acorda cansada, ela passa o dia cansada, ela dorme cansada e ela nunca descansa. É porque está faltando liberar perdão.
Ela sente dores do fio do cabelo até a unha do pé. O corpo inteirinho vive com dor. Então, esse é o reflexo do que acontece quando não perdoamos. Da falta de perdão no físico, no corpo. E a falta de perdão espiritualmente? O que acontece? O coração endurece e se distancia da paz de Deus. Sabe aquela paz que excede todo o entendimento, aquela tranquilidade? A falta de perdão, ela traz isso, esse distanciamento de Deus. Jesus, ele nos ensinou que o perdão, ele é essencial numa vida cristã. E se ele é essencial e eu não libero esse perdão, espiritualmente falando, eu começo a travar as minhas bênçãos no mundo espiritual. Gente, sem perdão, a pessoa, ela perde a leveza da alma, ela vive aprisionada. Então é aquela pessoa que vive carregada, ela vive pesada. É importante olhar para isso, porque tudo é espiritual. Nós vivemos nesse plano natural, mas tudo acontece primeiro lá no mundo espiritual. E a gente tem que entender que a falta de perdão é como se a gente estivesse guerreando o tempo todo, espiritualmente falando. E a guerra, ela é muito mal para você, porque é como se você estivesse segurando uma tocha, uma brasa. Você está segurando essa brasa e esperando que o outro se queime. Mas quem está segurando a brasa? Quem é que vai se queimar? Então, o que acontece quando não se perdoa nos relacionamentos? O rancor, ele pode contaminar todas as áreas da sua vida. Ele dificulta você de amar, ele dificulta você de ter paciência. Então as respostas são sempre na defensivas, sempre respostas agressivas. As relações ficam superficiais, porque a pessoa cria um mecanismo de defesa, é um muro de defesa. E muitas vezes quem não perdoa repete os padrões de frieza e isolamento. Então ela é fria, ela se isola. Situações que vai te distanciando do seu projeto original. Situações que vai deixando você cada vez mais distante. Na visão de futuro, o que isso te impede no seu futuro? Um coração preso, gente, ao passado, ele não consegue enxergar novos começos. Ele roda em círculos, então ele não vê a possibilidade de avanço, ele não consegue avançar. A mágoa se torna um filtro, a pessoa interpreta novas situações sempre pela dor antiga. Isso trava crescimento, isso trava alegria e até mesmo a prosperidade. Então, em resumo, quem não perdoa fica preso ao ofensor ou à ofensa. Quem não perdoa sempre vai estar ligado com aquela pessoa que o magoou, que a magoou, ou aquela ofensa que ela teve, vivendo em uma prisão emocional o tempo todo. O perdão, entenda uma coisa, ele pode não mudar o passado, porque ele não muda mesmo, já aconteceu. As pessoas já agiram de mal vontade com você, já te ofendeu, né? Então ele não vai mudar esse passado, mas ele muda totalmente o seu futuro, ele muda o seu agora, ele muda o seu futuro. Então escreve aí, ó, eu decido perdoar hoje. Eu quero que você escreve isso aí pra mim. Escreve aí, eu decido perdoar hoje. O que a Bíblia nos ensina sobre perdão? Lá em Colossenses, como nós lemos, nos chama a suportar uns aos outros e a perdoar. É o que a Bíblia nos ensina, a suportar uns aos outros e a perdoar. O perdão, então, ele é uma escolha? Sim ou não? Sim ou não? O perdão é uma escolha e não um sentimento passageiro. Então, perdoar é uma escolha e não um sentimento passageiro. Então imagine tentar focar em um projeto muito importante aí no seu futuro, com alguém constantemente lembrando você da ofensa que passou, da ofensa passada. Sua mente fica totalmente bloqueada, não consegue avançar. Então todos os seus planos, as suas metas, todas as suas ações que estão para acontecer, quando você vai focar, a tua mente vem. Aí a sua mente vem falando para você, não, você foi perdoada, você foi ofendida, você foi machucada. E aí, gente, é uma questão de você olhar o quanto isso te trava. Isso, Rosângela, eu decido perdoar hoje. Isso, Domingos, perdoar é doar
É doar-se ao outro para obter a cura interior. Não é esquecer o fato, perfeito. É saber dar perdão constantemente para a sua evolução. Sensacional! É isso. Quando você olha para você e você percebe que perdoar é você liberar você mesmo das cadeias que te prende. Gente, é como se você estivesse tirando uma mochila muito pesada das costas. Quem já viajou com uma mochila muito pesada e de repente você tira essa mochila, você sente aquele fardo saindo das suas costas, aquele peso liberando você. Então o que acontece quando não perdoamos? É esse rancor que fica sendo guardado, essa brasa de fogo que está queimando só você e a gente querendo que queima o outro. Lá em 1 Pedro 4,8 fala que acima de tudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Então aqui a gente está falando de amor, a gente está falando de como nós amarmos o outro, que também está no processo de evolução dele, como nós amarmos a outra pessoa, que também está no seu processo de evolução, de crescimento, de maturidade, e muitas vezes por falta de imaturidade pode fazer alguma coisa que te traga alguma tristeza, alguma angústia e alguma situação difícil aí. Então é hora de limpar o coração, é hora de eliminar. Perdoar é limpar a mente, perdoar é limpar a mente. Perdoar é eliminar qualquer ruminação de estresse na sua mente. Oi, Dagmar, minha amiga, tudo bem? Bem-vinda! Faz tempo que eu não te vejo, hein? Perdoar fortalece relacionamentos. Ele libera espaço na sua mente, libera espaço emocional, libera espaço mental para um crescimento pessoal e espiritual. Então ele vai te liberando espaço. Perdoar, ele renova suas perspectivas de vida, perspectiva do futuro. Ele permite você enxergar oportunidades e agir com sabedoria. Quando se prende nessa falta de perdão, vem a falta de sabedoria e as tomadas de decisões ficam extremamente bloqueadas. As tomadas de decisões ali, elas ficam travadas. Você fica rodando em círculos, não avança. Por quê? Tem que olhar para o seu coração. Tem que olhar para o seu coração e tirar, arrancar tudo aquilo que foi colocado ali pela falta de perdão. Então, como que a gente pode aplicar o perdão na prática? Primeira coisa, reconheça o que você está guardando na sua mente e no seu coração. O que você está guardando na mente? O que você está guardando no seu coração aí? É impureza? É angústia? É rancor? É mágoa? Reconheça, dê nome a isso e peça ao Senhor para limpar, liberar o seu coração. Lembre-se do perdão que você recebeu de Deus. Se Deus ele perdoou você por tudo aquilo que você já fez, quem somos nós para não perdoarmos o outro por aquilo que ele já fez? Então, se nós lembrarmos do perdão que Deus trouxe para nós, a gente consegue perdoar de alguma forma com muito mais tranquilidade. E terceiro, faça uma escolha consciente, porque o perdoar é consciente, é consciência. Perdão é você ter a consciência de que precisa liberar aquela mágoa, de que precisa deixar aquela ofensa passar. Substitua os pensamentos negativos por afirmações mais de paz, de gratidão, porque em tudo aquilo que a gente passa na nossa jornada, Deus quer nos ensinar alguma coisa. Naquela ofensa, naquela traição que você teve, naquela apunhalada pelas costas que você levou, alguma coisa Deus quer te ensinar. Deus quer fazer com que você evolua como ser humano. Naquela rejeição, naquele abandono, naquela situação de conflito que você viveu, o Senhor ele quer fazer com que você evolua. Eu me lembro, gente, de um empresário onde nós estávamos fazendo um processo de mentoria com ele, e ele chegou tão magoado, mas assim, tão ferido pra mim, sabe? Mas tão ferido, e sabe qual era o maior problema dele? É que ele tinha uma sociedade e o sócio dele passou uma rasteira nele. Ele abriu uma outra empresa com o mesmo produto e serviço dele e assim, levou todos os clientes, sabe? Então ele estava extremamente afetado, porque era uma sociedade de mais de 20 anos. Então era uma pessoa que vivia com ele dentro da casa dele, que conhecia. E aí, quando ele passou por isso, ele se sentiu muito mal, ele demorou, e aquilo começou a afetar o casamento dele, começou a afetar ele como pai, ele como profissional, como empresário, como patrão.
E foi muito difícil para ele liberar esse perdão. Então, qual é o perdão que te trava? Qual é o perdão que te trava? E qual é a falta de perdão que te trava? E o negócio dele começou a capengar cada vez mais, porque o problema já não estava mais no que tinha acontecido. O problema estava dentro dele, que não conseguia liberar perdão. Então, olhe para você e veja qual é a falta de perdão que talvez esteja travando você. Para a gente partir para o fim da nossa live de hoje, eu queria que você refletisse. Quais pensamentos você ainda precisa liberar para experimentar a paz verdadeira? Quais são os pensamentos que ainda bloqueiam a tua mente na falta de perdão, que você precisa liberar, deixar ir, deixar passar, para conseguir de fato ter essa paz de espírito no seu coração? Quais são? Seria muito importante se você pudesse escrever o nome da pessoa que te ofendeu ou a situação que ainda você precisa liberar perdão, para que você possa fazer uma oração e entregar isso para o Senhor. Perdoar, ele não vai mudar o seu passado, como eu disse, mas ele vai transformar a sua mente para um futuro de paz, para um futuro onde você possa experimentar todos os dias a paz que excede todo entendimento. Então escreva aí, eu decido perdoar hoje. Eu decido perdoar hoje. Escreva aí, deixa eu ver se você está comigo aqui. Escreva, eu decido perdoar hoje. É uma decisão, decida mesmo. Eu decido perdoar aquela pessoa que me traiu. Eu decido perdoar aquela pessoa que falou de mim, que falou mal de mim. Aquela pessoa que me apunhalou pelas costas. Eu decido perdoar aquela pessoa que me machucou. Eu decido perdoar aquela pessoa que travou meu crescimento até agora, mas a partir de agora ela não tem poder mais sobre a minha vida. Então decida isso hoje, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém? Então fica com essa palavra hoje. Fique com essa palavra hoje, para que de fato você possa liberar o perdão na sua mente. E vamos orar. Fecha seus olhos, curva sua cabeça, vamos clamar ao Senhor para que Ele possa trazer no nosso coração essa paz que excede todo entendimento e que nós possamos soltar esse peso da falta de perdão. Amém? Glória a Deus. Para você que está chegando agora, a nossa live são 21 dias, 21 minutos aqui, de 5h59 até 6h21. Já avançamos aí um pouquinho para a gente poder orar. Então, todos os dias ininterrupto. Então, sábado e domingo também tem live, viu, gente? Feche seus olhos, curva sua cabeça em nome de Jesus. Deus, Pai forte, todo-poderoso, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, neste dia 4 de outubro de 2025, neste sábado, meu Pai. Senhor, nós queremos colocar em Tuas mãos, nesta manhã, todas as ofensas que nós recebemos, todas as questões que vivemos, que de alguma forma trouxe mágoa no nosso coração, nós liberamos elas agora, Senhor, diante de Ti. Nós pedimos, Senhor, que nos ajude a liberar perdão para aquela pessoa que nos ofendeu, que nos magoou, meu Pai, que travou a nossa caminhada, Senhor, por alguma situação que fez contra nós. Meu Deus, assim como o Senhor nos perdoou, nós liberamos perdão para essa pessoa, Senhor. Nós decidimos nessa manhã deixar a ofensa passar. Nós decidimos nessa manhã, meu Pai, que o nosso coração vai ser limpo. Senhor, me perdoe pela falta de perdão, por não liberar perdão em algumas áreas da minha vida em algum momento. Senhor, eu reconheço que eu sou dependente de Ti. Eu reconheço que eu preciso do Senhor na minha caminhada, meu Pai. E eu te peço, Senhor, por cada um que está aqui nessa live, nesta manhã, cada um que vai assistir essa live depois, que o Senhor possa limpar este coração, ó Deus, que esse coração venha a ser puro, para que o seu filho prossiga rumo ao alvo, rumo àquilo que o Senhor tem para cada um, Senhor, com o coração leve, com o coração puro, meu Deus, com o coração perdoador, meu Pai, que esse coração possa ser limpo nesta manhã, em nome de Jesus, ó Deus, é o que eu te peço, Senhor, nesta manhã. E eu já te agradeço por tudo aquilo que o Senhor já fez, por aquilo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Porque a Tua palavra fala que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E nós cremos nisso, meu Pai. Por isso, nesta manhã, nós entregamos este sábado em Tuas mãos
que possa ser um sábado, um dia leve, um dia de paz, um dia onde nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe o seu dia. Que Deus abençoe sua vida, que seja um dia aí próspero, que seja um dia leve, que seja um dia de você refletir e liberar perdão para todas as pessoas que te ofenderam, liberar perdão para você mesmo, porque às vezes a gente tem que liberar perdão para a gente mesmo, por ter entrado em situações que não era para ter entrado, por ter agido da forma que não era para ter agido. Então libere perdão para você mesmo aí nesse dia, para os outros, para que você possa viver com uma leveza aí no seu coração. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus te abençoe. Tchau, tchau, gente. Amanhã às 5h59 estaremos aqui novamente.